Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu tenho feito aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá aqui na descrição desse vídeo e acesse o link da playlist que tem todos os outros vídeos que já saíram sobre esse projeto por aqui. O primeiro vídeo, inclusive, é explicando como tudo tem funcionado, tá bom? Então, se você ainda não faz parte, sinta-se convidado a fazer parte também. Além disso, eu deixei o link para download do nosso cronograma de leitura. E nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas em que nós leremos Os Miseráveis até o fim do projeto, em maio de 2021. Então, conto com a presença de mais pessoas nessa nossa leitura, tá certo? Lembrando que esta não é uma leitura aprofundada do livro Os Miseráveis e nem tampouco são aulas sobre o projeto. É mais uma troca de experiências literárias e é exatamente isso que eu tenho feito aqui com esses vídeos de diários de leitura. Eu leio as metas do dia e compartilho com vocês as minhas percepções pessoais. E da mesma maneira, vocês compartilham a percepção pessoal de vocês através dos comentários. E assim a gente vai fazendo essa troca que tem sido realmente engrandecedora. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 5, 6 e 7 do livro terceiro da parte 2. Então, se vocês ainda não leram nenhum desses capítulos, sugiro que parem o vídeo agora, deem uma lida nos capítulos e só voltem aqui depois de terminar a leitura, porque esse vídeo contém spoilers. Vamos lá? Aqui no capítulo 5, que se chama Sozinha, a gente vai acompanhar aquela jornada de Cosette que vai buscar água ali nos arrabaldes da cidade, né? Quase no limite ali de Montfermeil. E aí, esse daqui é um dos capítulos que eu mais gosto, então pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. Então peguem a pipoca aí, porque a gente vai passar vagarosamente por cada parte desse capítulo, tá bom? Então a gente começa vendo Cosette saindo ali do albergue dos Thénardier e ela vai caminhando de maneira mais tranquila, assim, porque ela ainda consegue ver algumas luzes acesas ali, tanto daquelas barracas que estavam em Montfermeil por causa do Natal, quanto as luzes que estavam ali acesas dentro das casas. E aí ela vai caminhando e fica tranquila por conta dessas luzes, porque se há luz, ela tem certeza que há gente viva, né? Então ela fica meio que tranquila. Só que aí ela vai caminhando e essas luzes vão ficando cada vez mais escassas, até que ela fica na escuridão total. E aí tem uma parte interessantíssima aqui que eu achei, que ela começa, que é quando ela começa a fazer barulho naquela alça do balde, porque para não se sentir tão sozinha, né? Aquele barulho vai fazer companhia ali naquele momento em que ela se sente só e que ela se sente com muito medo. Achei isso muito interessante. Então chega um momento que ela chega lá no limite onde não tem mais luz nenhuma. Aí ela coloca o baldezinho assim do lado, ela começa a coçar a cabeça como se estivesse em dúvida. E aí vai dizer aqui que o medo lhe deu coragem, então ela toma uma resolução. Ela diz que vai chegar para lá no albergue dos Thénardier e vai falar que não tem mais água, acabou-se toda a água. E aí ela pega o balde e volta, né? Ela segue o caminho voltando pro albergue. Só que ela dá ali uns 100 passos, mas aí ela começa a pensar na Madame Thénardier. E aqui a gente vai ver que apesar do tremendo medo que ela tem do escuro, né, de todas as sombras da noite, daquele mistério onde ela se encontra, apesar disso tudo, ela tem mais medo ainda da própria Madame Thénardier. Então ela resolve voltar o seu caminho para a fonte de água, né? Então ela começa a correr muito rapidamente e ela corre sem olhar para lugar nenhum, sem nem saber para onde estava indo, mas por instinto ela consegue acertar esse caminho, né? E enquanto ela vai correndo, ela meio que sente uma vontade de chorar ali, porque ela tá realmente num desespero tremendo, né? Morrendo de medo. E aí tem uma frase interessante sobre essa parte aqui no livro que diz o seguinte:
Contudo, não olhava nem para a direita nem para a esquerda, com medo de ver alguma coisa no meio dos ramos e das moitas. Assim chegou à fonte. Essa parte que ela vai falar aqui, que ela não olhava nem para a direita nem para a esquerda, só olhava em frente, só pensando em chegar logo lá na fonte, porque ela estava com medo, né, do que ela pudesse encontrar ali. Eu passei uma situação muito engraçada há uns 10 anos atrás. Eu fui no Play Center que tem aqui perto, lá em Recife, né, que é 2 horas daqui de João Pessoa. Então eu fui passar um dia lá no Play Center e tinha uma casa dos horrores, algo desse tipo o nome. E aí eu resolvi entrar, só que nessa época eu tinha medo do escuro. Eu não conseguia ficar nesse escuro absoluto. E eu resolvi ir para essa bendita casa dos horrores. E lá era tipo uma casa que a gente vai andando, vai entrando nos cômodos e vai passando por diversos personagens de terror. Tem inclusive a moça do Exorcista lá. E eu lembro que assim que eu coloquei o pé dentro dessa casa, eu não queria mais seguir adiante por conta mesmo do medo que eu senti ali. Eu meio que tive um acesso de pânico, talvez. E eu fiz exatamente o que Cosette fez aqui. Eu segui em frente, só fui andando, não olhei nem para um lado nem para o outro, só com o objetivo de chegar logo no final. E nesse dia eu não lembro absolutamente nada do que tinha ali dentro daquela casa. Eu sei que eu entrei e quando eu vi eu já estava do lado de fora, tamanho o horror que eu estava. Então eu acho que eu entendo bem a pequena Cosette aqui nessa parte. E aí ela vai realmente chegar na fonte, né? E aí vai mostrar que ela se apoia num arbusto, porque ela era muito pequenininha, o balde era muito grande, então ela se apoia num arbusto lá e ela se curva para colocar o balde ali na fonte para pegar a água. E ela nem percebe que aqueles 15 soldos que a Madame Thénardier tinha dado para ela comprar pão na volta, ela nem percebe que esses 15 soldos eles caem e se perdem ali na água. Tamanho medo e atenção que ela estava querendo só cumprir ali o objetivo dela rapidamente, né? Então ela pega o balde de volta e meio que fica ali descansando, porque toda essa correria que ela deu para chegar logo lá na fonte fez com que ela ficasse muito cansada, e todo esse esforço para pegar água, a gente já viu aqui nos capítulos anteriores que o balde era quase do tamanho dela, ou se não maior, ela cabia tranquilamente dentro do balde, então só esse esforço também de puxar o balde cheio para fora, assim, fez com que ela ficasse muito cansada. E aí ela senta ali, fecha os olhos, abre os olhos e fica nesses movimentos, mas ela começa a sentir muito medo, começa a ficar com muito medo de toda a escuridão que tem ali. E sobre isso, tem uma frase que eu achei muito, mas muito legal, assim, sobre esse medo da escuridão. E eu não poderia deixar de registrar aqui. Então, é nesse momento que eu falo, pega a pipoca aí, porque a frase é gigantesca, é um parágrafo inteiro. Então, vamos lá, diz o seguinte. A escuridão é vertiginosa. O homem tem necessidade de luz. Quem mergulhar no oposto do dia sentirá o coração angustiado. Quando os olhos veem a escuridão, o espírito se perturba. No eclipse, na noite, na opacidade fuliginosa, há ansiedade, mesmo para os mais fortes. Ninguém consegue atravessar sozinho uma floresta à noite sem sentir medo. Sombras e árvores, duas realidades temíveis. Verdades quiméricas aparecem em meio ao espaço indistinto. O inconcebível desenha-se a alguns passos da gente com nitidez espectral. Sentimos flutuar no espaço ou em nosso próprio cérebro um não sei quê de vago e impalpável, como se fossem sonhos de flores adormecidas. O horizonte toma atitudes ameaçadoras, aspiram-se os eflúvios do grande vazio tenebroso. Tem-se medo e vontade de olhar para trás. As cavidades da noite, os objetos que se esquivam, os perfis taciturnos que se dissipam quando ficam próximos, sombrias cabeleiras desgrenhadas, moitas ameaçadoras, charcos lívidos, o lúgubre espelhando-se no fúnebre, a imensidão sepulcral do silêncio, seres desconhecidos mas possíveis, ramos inclinados misteriosamente, medonhos troncos de árvores, punhado de ervas trêmulas. Quem se sentirá seguro com tudo isso? Não há coragem que não estremeça e não sinta a vizinhança da angústia.
Sente-se qualquer coisa de hediondo, como se a alma se amalgamasse com as sombras. Essa penetração nas trevas torna-se inexprimivelmente sinistra numa criança. As florestas são apocalipses, e o bater de asas de uma alma tão tenra produz um ruído de agonia sob a cúpula monstruosa. Então é nesse desespero aí da escuridão que Cosette está, né? Que ela é uma criança e ela está passando por tudo isso ali sozinha naquela escuridão profunda da floresta. Eu achei muito profundo muito forte essas descrições assim do medo, né? De estar sozinha, vendo-se ali repleta de escuridão, sem ver exatamente o que está à sua volta. Quando eu li isso aqui eu fiquei arrepiada. E aí ela queria fugir dali, mas ela tinha mais medo da Madame Thénardier do que toda essa situação aqui que o narrador acaba descrevendo, né? E aí ela vai falar aqui que o balde tá muito pesado, ela pega o balde, toda vez que ela pega, ela molha as mãozinhas dela e aí ela coloca o balde para descansar, porque o balde tá pesado, né? Então ela não consegue carregar aquele balde de uma vez só. Então toda vez que ela coloca o balde no chão, respinga água nas suas perninhas que estão ali nuas. E vai falar aqui que é inverno, gente. Imagina o frio que essa criatura não tá sentindo. E aí vai falar que ela tá ali sozinha, que ninguém tá vendo ela a não ser Deus. E eu achei essa frase que fala isso muito bonita. Ela diz o seguinte: somente Deus contemplava então aquela triste cena. E, sem dúvida, também sua mãe, porque há coisas que forçam os mortos a abrir os olhos no interior dos túmulos. Então, somente Deus e a sua mãe estavam ali olhando aquela cena triste de Cosette tentando levar o balde de volta para os Thénardier. Só que aí, de repente, uma mão chega e aparece do nada para carregar aquele balde pesado de água dela. E aí ela simplesmente ela olha para ele e ela não se assusta com aquele homem. E esse capítulo termina com a frase que eu acho muito bonita e que eu lembro exatamente de ter marcado essa frase na primeira leitura que eu fiz. Diz o seguinte: para todos os encontros da vida há instintos ocultos. A menina não sentiu nenhum medo. Aqui no capítulo 6, que se chama Prova-se a Inteligência de Boulatruelle, aquele homem que apareceu aqui há alguns capítulos atrás, que o pessoal, principalmente as comadres ali de Montfermeil, achavam que ele tinha realmente encontrado o diabo na floresta, né? É esse cara. Então essa aqui é uma prova de que ele estava realmente certo. E aí a gente vai ficar sabendo que nesse mesmo dia que Cosette teve que ir buscar água, que era Natal, na tarde, né, desse dia, um homem havia chegado ali em Paris e ele foi para um bairro, um local onde era muito distante, muito tranquilo, muito pobre também, e ele estava ali em busca de alugar um quarto. E aí a gente vai ficar sabendo que ele realmente aluga um quarto ali nesse local que não havia muitos transeuntes, não tinha muita gente e era um bairro extremamente pobre. E aí vai começar a fazer a descrição desse homem, né? Vai falar que ele era pobre, mas ele era de uma dignidade tão grande que pessoas inteligentes admiravam ele quando o viam, né? E aí a gente vai ver que ele faz de tudo para não ser visto. Só que nesse boulevard que ele aluga o quarto dele, apesar de distante, apesar de longe, apesar de não ter muito movimento por ali, ficava uma estrada onde o rei fazia passagem por ali, né? Que o rei ia visitando os locais mais pobres todos os dias. Então, às 2 horas da tarde, o rei Luís XVIII, ele passava por esse cantinho, por esse boulevard, onde este homem, que ainda não disse o nome dele, alugou um quarto ali. E com a passagem do rei, era como se fosse um evento. Todas as pessoas que moravam ali nas redondezas saíam para ver aquele rei. E esse transeunte, esse homem que acaba de chegar aqui, o narrador vai dizer aqui, provavelmente ele não era de Paris, porque ele não sabia disso. Então ele meio que fica surpreso quando ele se depara ali com toda aquela quantidade de pessoas passando, com o rei chegando, e o rei tem ali toda a sua guarda, né? No momento que ele vê isso,
Ele se esconde, tenta fugir, só que aí os guardas que estavam ali cuidando do rei, eles percebem esse movimento e aí vão atrás desse homem. Só que esse homem é muito rápido e ele já tinha conseguido fugir. Os guardas estranham, esse acontecimento vai inclusive para um boletim da polícia. Mas aí esse homem ele consegue fugir e aí ele chega no local onde tem as diligências, né? E aí, como já era no final da tarde, assim, ele aluga um local nessa diligência para ir perto de Montfermeil, que era uma cidade ali que estava ali, uma das cidades da fronteira com Montfermeil. E aí ele só tem um lugar do lado do cocheiro. O cocheiro, ao vê-lo vestido de maneira muito pobre, ele pede adiantado o valor da viagem e o rapaz dá o dinheiro para ele, né? E esse rapaz ele carregava um volume na mão e uma bengalinha que ele mesmo tinha feito. E aí ele senta e segue viagem para esse local. Só que aí quando ele chega ali perto da floresta, ele sai da diligência e some na floresta. Nem o cocheiro, nem nenhum viajante que ali estavam conseguem encontrá-lo novamente. Aí o narrador vai dizer aqui que ele começa a andar por alguns caminhos da floresta como se já conhecesse todo aquele local e como se estivesse em busca de encontrar alguma coisa. E aí ele chega num amontoado de pedras, ele pega numa das árvores que tem lá e começa a sentir as ranhuras que tem no tronco da árvore. Enfim, ele fica naquela situação por algum tempo e depois ele segue escondido em direção a Montfermeil. Só que aí, nesse caminho, ele consegue ver uma pequena sombra se movendo naquela floresta tão escura, né? E é justamente esse homem que chega para Cosette e que ajuda ela carregando aquele balde d'água tão pesado. Aqui no capítulo 7, que se chama Cosette na escuridão ao lado de um desconhecido, vai ser mais um diálogo que o desconhecido vai travar ali com Cosette, né? Então ele pega o balde da menina que tá muito pesado e ele fala, realmente esse balde tá muito pesado. E aí ele vai começar a conversar com a menina, né? Vai perguntar se ela não tinha mãe, e aí ela vai dizer que não tem mãe, que acha estranho, que não entende, porque todas as crianças têm mãe, menos ela que não tem. Aí ele vai perguntar também qual é o nome dela, e aí ela vai falar que é Cosette. Nesse momento é como se ele tivesse tomado um choque, né? E aí ele começa a demonstrar muito mais interesse em continuar aquela conversa ali com Cosette. Aí ele pergunta, para onde você vai? Aí ela vai dizer, Montfermeil, conhece? Aí ele dá meio que... Não demonstra que conhece, né? Aí ele faz, é para onde nós vamos? Aí ela diz, isso mesmo. Aí ela vai perguntar, quem é que cuida de você? Como se fosse assim, né? Ela pergunta, né? Para onde vai? Que é para o albergue. E aí vai dizer ele pergunta, quem é o dono do albergue? Ela vai dizer que é a Madame Thénardier. E aí ele pergunta, quem é essa senhora? Aí Cosette vai dizer para ele que ela é a sua patroa. E aí ele já começa, ele não demonstra, mas ele começa a ficar muito apreensivo assim com aquela conversa toda e querendo saber cada vez mais. E aí eles vão caminhando naquela escuridão, né? E tem uma parte que eu achei muito bonitinha, assim, que diz o seguinte aqui. De quando em quando, levantava os olhos para aquele homem com uma espécie de tranquilidade e abandono inexprimíveis. Jamais a haviam ensinado a voltar-se para a providência e a rezar. Agora, porém, sentia em si algo que se assemelhava à esperança e ao contentamento que se dirigia para o céu. Eu achei tão bonitinho isso, que quando eles estavam andando, de vez em quando ela ficava olhando para ele, assim, ela pequenininha, ele grandão, ela olhava assim para cima, e ela sentia realmente uma esperança dentro dela, sem nem saber que sentimento que era aquele. E aí ele vai perguntar se essa Madame Thénardier tem filhos, aí Cosette vai dizer que sim, que tem a Zelma e a Eponine, vai dizer que elas brincam o dia inteiro, que elas têm bonecas e coisas douradas, e ele vai perguntar se ela brinca também, aí ela vai dizer que não, que ela só trabalha. Ele até fica surpreso com isso, ele pergunta o dia todo, e ela vai dizer sim, o dia todo, mas tem alguns momentos que eu consigo brincar também.
quando me deixam livre. Aí ela vai falar que ela tem só um único brinquedinho, que é uma espadinha de chumbo. E aí ele meio que fica assustado, pergunta se não corta essa espadinha, e ela vai dizer que sim, que corta muito. E aí eles chegam lá, né, perto do albergue, ele pergunta que barracas eram aquelas, e ela vai dizer que elas estão ali porque é Natal. E aí ela pega e fala assim, Senhor, com a maior educação do mundo, Senhor, você pode me entregar o balde? Já estamos chegando. Aí ele pergunta, por que você quer o balde? Aí ela explica para ele que se a Madame Thénardier visse ela chegando ali com outra pessoa carregando o balde e não ela iria apanhar muito. E aí o homem entrega o balde para Cosette e eles chegam no albergue dos Thénardier. E agora eu tô muito ansiosa para saber como é que vai se desenrolar o próximo capítulo. Alguém aí ficou ansioso também? Mas só veremos na meta seguinte, né, gente? Vamos aguardar aí. Eu tô curiosa, eu tô ansiosa e eu estou adorando. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês estão achando dessa parte do livro. Eu vou adorar conhecer a opinião de vocês. Vamos lendo juntos, hein? Vou pedir que deixem um like nesse vídeo, afinal de contas isso ajuda demais o canal. E se vocês ainda não são inscritos, por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, assim vocês não perderão nenhuma novidade que eu vier a postar aqui no canal, tá certo? Gostaria de lembrar a vocês que os marcadores de páginas com ilustrações de personagens de Os Miseráveis que eu fiz já estão à venda na minha lojinha online. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. E como já chegamos na parte de Cosette, eu já estou usando o marcador que representa a Cosette criança, né? E ela segurando a vassourinha aqui, limpando ali a rua. Representa demais essa fase da vida dela. Então, como estamos agora falando sobre ela, estou usando esse marcador. E todos os outros estão disponíveis também na minha loja online. O link está aqui embaixo na descrição. Essa é uma ótima maneira de vocês apoiarem o meu trabalho. Outra forma de apoiar o meu trabalho também é assinando o meu clubinho de papelaria e organização digital lá no Apoia-se. Eu deixei o link aqui também na descrição desse vídeo e lá tem todas as informações de como funciona. Por fim, eu deixei também alguns links comissionados da Amazon, então toda vez que vocês comprarem usando esses links, a Amazon me transfere uma pequena comissão e isso não tem nenhum custo adicional para vocês. Essa também é uma maneira de apoiar o meu trabalho e tudo que eu venho fazendo por aqui também, tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Muito obrigada por estarem me acompanhando nessa leitura incrível e por estarem acompanhando também os diários de leitura aqui no canal, tá certo, gente? Muito obrigada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.